No final da Segunda Guerra Mundial, o USS Salmon ainda não tinha nem uma década de existência, mas já era quase uma embarcação de segunda linha. Ela só teve a construção iniciada em 1936 como um navio líder de sua classe, que junto com a classe Sargo, que veio depois, geralmente disputa o posto de primeiros submarinos de frota verdadeiros da Marinha dos Estados Unidos. Ela não estava totalmente livre de problemas, sendo equipada com motores extremamente pouco confiáveis que foram instalados em metade da classe e que geravam muito barulho mesmo quando realmente funcionavam. Ela era um pouco menos armada que submarinos de frota posteriores, com 4 tubos na proa e 4 na popa, em vez de 6 e 4 como no Gato. Apesar disso, ela foi enviada para as Filipinas e estava lá quando o Japão atacou Pearl Harbor em 7 de dezembro de 1941. Assim, ela atuou ativamente na guerra desde o início, atacando contra-torpedeiros japoneses semanas após os Estados Unidos entrarem na Segunda Guerra. Suas 3 primeiras patrulhas de guerra refletiram o azar dos aliados no Pacífico Ocidental, já que a primeira começou nas Filipinas, a segunda nas Índias Orientais Holandesas e a terceira na Austrália, pois sua unidade e o navio de apoio foram forçados a recuar cada vez mais para o sul pelo avanço japonês. Sujeita à natureza instável dos primeiros torpedos Mark 14 como outros submarinos, ela ainda assim conquistou sua primeira baixa notável. No dia 3 de maio de 1942, ela conseguiu atingir e afundar o couraçado pré-dreadnought Asahi, um veterano da Batalha de Tsushima, que naquela altura servia como navio de reparo e apoio. 2 torpedos que, para variar, realmente funcionaram e a quase total ausência de defesas anti-torpedo do couraçado pré-dreadnought foram suficientes para selar o destino do navio de superfície. No final de 1942, Salmon havia sobrevivido a 5 patrulhas de guerra e foi chamado de volta para Mare Island, Califórnia, para uma grande reforma que incluiu motores novos e mais confiáveis, radar e alguns canhões de 20 mm Oerlikon. No meio da primavera de 1943, ela estava de volta à ação, agora baseada em Pearl Harbor, e por cerca de um ano realizou mais patrulhas de guerra. Ao retornar da 9ª patrulha, ela já tinha crédito oficial por 4 navios afundados e outros danificados, a maioria devido aos problemas contínuos com o Mark 14. Mas, nessa altura, um número considerável de submarinos de frota mais novos e mais capazes já estava em serviço. As classes Sargo e Tambor vieram após os Salmons, antes da produção em massa dos submarinos Gato, classe definitiva da Marinha dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Um grande número dos sucessores dos Gato, os Balaos, estava agora entrando em serviço e até mesmo os sucessores dos Balaos, os Tenches, já estavam bem avançados em construção. Assim, apesar de ainda útil, o Salmon foi temporariamente retirado da linha de frente para missões de fotorreconhecimento, observando uma grande variedade de ilhas controladas pelos japoneses, reunindo informações bastante úteis para os próximos ataques anfíbios e aéreos. Após retornar, ela foi enviada novamente a Mare Island para outra reforma. Desta vez, ela recebeu uma torre de comando nova feita de aço STS, novos periscópios, algumas placas de blindagem básica para a ponte e escotilhas novas e mais resistentes, entre outras coisas. Isso melhorou muito suas capacidades. E assim, ela voltou ao mar no início de setembro de 1944, acompanhada pelo USS Silver Sides e, a caminho de Pearl Harbor, juntou-se ao USS Trigger. Os 3 submarinos iniciaram uma série de exercícios conjuntos de treinamento no mar. Como a Marinha dos Estados Unidos agora tinha submarinos suficientes e havia reduzido bastante a área controlada pelo Japão no Pacífico, passou a considerar o uso de pequenas matilhas de submarinos em vez de patrulhas individuais, ao menos em áreas onde suspeitavam de múltiplos alvos. Alguns problemas mecânicos ocorreram no trajeto, mas foram rapidamente resolvidos quando Salmon chegou a Pearl Harbor. Ela então partiu para sua 11ª patrulha de guerra em 24 de setembro de 1944, acompanhada por Silver Sides e Trigger, formando, como já foi dito, uma mini-matilha. Eles chegaram a Saipan e reabasteceram suprimentos com o navio de apoio a submarinos Fulton, e na noite do dia, 4 Salmon e Silver Sides partiram para o mar. Trigger partiu separadamente e, nos primeiros dias, a navegação foi tranquila, mas então mares agitados do oeste os atingiram com força. Os 2 submarinos precisaram diminuir a velocidade para avançar entre 1 e 3 nós, só para economizar combustível, enquanto a tripulação se divertia com as ondas.
Finalmente, cerca de uma semana após deixarem Saipan, eles chegaram à sua área de operações perto das ilhas Ryukyu. Por vários dias, só viram diversas aeronaves japonesas e alguns voos esporádicos da Marinha dos Estados Unidos. No entanto, as coisas começaram a mudar no dia 16. Interferência de radar foi detectada e, ao amanhecer, uma embarcação de patrulha foi vista a 2.000 jardas. A embarcação de patrulha provavelmente avistou um periscópio ou detectou uma transmissão de radar, pois logo se afastou do submarino e acelerou. Salmon começou a submergir, e foi por pouco, porque outra embarcação de patrulha apareceu ainda mais perto, vindo diretamente na direção do submarino. A primeira embarcação de patrulha parecia servir de isca para atrair a atenção deles. Salmon desceu a 45 metros quando uma explosão ecoou pela superfície do mar, mas a tripulação nunca soube ao certo o que causou a explosão. A embarcação de patrulha desistiu após um tempo e Salmon voltou à superfície para trocar informações e rolos de filme com Trigger. Um dos oficiais do navio ficou gravemente doente e eles receberam ordens para seguir para o sudoeste para se encontrar com o USS Barbell, que estava a caminho de casa, e transferir o oficial para o referido submarino antes de retomar a patrulha. No fim do mês, a Batalha do Golfo de Leyte seguia intensa, e Salmon, Silversides e Trigger foram ordenados a formar uma linha de patrulha para interceptar possíveis sobreviventes japoneses em fuga. Trigger chegou a relatar brevemente ter avistado 2 navios grandes, mas isso foi tudo o que a linha de patrulha conseguiu por seus esforços. Os navios japoneses que restaram após o desastre claramente não cruzaram essa linha de patrulha. E então, no dia 30 de outubro, por volta das 4 horas da manhã, o radar do Salmon detectou um alvo muito valioso, um agora raro navio petroleiro inimigo, com 4 escoltas seguindo aproximadamente para o leste. O petroleiro, bem ciente de seu status como alvo valioso, estava zigue-zagueando aleatoriamente e também mudando sua velocidade. O Salmon tentou se posicionar para lançar seus torpedos, mas as manobras evasivas aleatórias do petroleiro foram suficientes para mantê-lo seguro da aproximação submersa. E assim, o Salmon assumiu um risco e emergiu, usando seu radar para manter o alvo sob vigilância através de várias pancadas de chuva, já que isso era um esforço para conseguir uma posição de tiro melhor, pois o submarino era mais de 2 vezes mais rápido na superfície do que debaixo d'água. Enquanto fazia isso, ela transmitia atualizações regulares aos compatriotas. Isso trouxe resultados. O Trigger surgiu de um ângulo inesperado e acertou um torpedo no petroleiro, fazendo-o girar em círculos e reduzir a velocidade. O Salmon assistiu de camarote enquanto os 4 escoltas lançavam cargas de profundidade, mas o Trigger já havia feito um ataque relâmpago submarino e saía do perigo. No entanto, a perseguição havia durado o dia todo e agora já se aproximava da noite. Uma lua cheia começou a surgir e ficou imediatamente claro que isso poderia muito bem destacar o submarino para os escoltas. Salmon fez um disparo de longa distância com seus 4 tubos dianteiros usando torpedos elétricos. Mark 18, mas 3 deles começaram a saltar para fora da água como golfinhos ou toninhas. Não se sabe se foi a Lua ou os torpedos saltitantes que denunciaram o Salmon, mas 2 dos 3 navios de escolta daquele lado do petroleiro logo viraram em direção ao submarino em alta velocidade. Salmon realizava uma manobra para tentar disparar uma segunda salva pelos tubos de popa, caso fosse preciso, mas mesmo assim, 2 Mark 18 ainda atingiram o alvo. Mesmo após as explosões, o petroleiro persistia à tona. Mas, a essa altura, Salmon tinha preocupações maiores, e às 20h12 foi dada a ordem para mergulhar fundo, manter velocidade máxima à frente e leme todo à esquerda. Quando atingiram 310 pés de profundidade, ouviram pequenas explosões seguidas quase imediatamente por 4 explosões mais fortes, enquanto cargas de profundidade explodiam ao redor. De acordo com o relatório oficial, um total de cerca de 30 cargas de profundidade foram lançadas, cada um dos 4 padrões distintos consistindo de 6 a 8 cargas. O primeiro e o segundo padrões chegaram quase juntos e uma ou mais dessas cargas explodiram. Próximo à embarcação, sobre as salas de máquinas, causando colapso e alagamento das tubulações de indução de ar dos motores e possível deformação do casco de pressão entre os topos dos tanques sobre as salas de máquinas. Os 2 últimos padrões vieram logo depois, mas não estavam próximos o bastante para causar grandes efeitos, embora o submarino tenha sido bastante sacudido.
Cerca de 30 cargas de profundidade explodiram à ré, tanto quanto pôde ser determinado no Salmon. O comandante relatou que ocorreram vibrações flexurais severas em todo o navio durante as detonações próximas, afirmando que a torre de comando vibrava para cima e para baixo tão violentamente que pensei que o navio fosse se despedaçar. Dobrei os joelhos para aliviar o impacto. Os danos ao navio foram graves e generalizados. Equipamentos soltos e pequenos acessórios mal fixados foram lançados por detonações próximas, representando risco de projéteis ao pessoal em certas áreas. Fim da citação do relatório. No entanto, o pior efeito foi sentido quando o submarino de repente começou a descer como um elevador com os cabos cortados. Além da perda de flutuabilidade pelo colapso e inundação da tubulação externa de indução de ar dos motores principais, 3 acessos laterais do convés foram rompidos e vários pequenos vazamentos surgiram ao longo do casco, geralmente onde acessórios e encaixes atravessavam o casco. Tudo isso adicionou água e, portanto, peso ao submarino, tornando-o com forte flutuabilidade negativa. Menos evidente naquele momento era o tanque de combustível número 7, rompido e deixando milhares de galões vazarem, com a leve flutuabilidade do óleo substituída por mais água do mar. Além disso, o casco de pressão foi amassado para dentro em várias áreas, especialmente em uma seção da sala de máquinas traseira, perto dos controles manuais dos planos de mergulho de popa. Essa amassadura bateu e travou o controle manual dos planos de mergulho na posição de mergulho total. As explosões quebraram o eixo de controle motorizado dos planos de mergulho traseiros, deixando-os presos na posição de mergulho total. Tudo isso, além, é claro, das ondas de choque de todas as cargas de profundidade vindo de cima e ao redor deles, em vez de por baixo, fez com que o submarino estivesse descendo rapidamente com a popa primeiro. Isso não é apenas ruim em geral, mas a profundidade de teste da classe Salmão era, na verdade, de apenas 250 pés. Já estavam 60 pés abaixo quando começou o bombardeio com cargas de profundidade. A profundidade de colapso, seguindo o padrão da Marinha dos Estados Unidos de teste ser 2/3 dessa medida, seria cerca de 375 pés, ou seja, eles só tinham cerca de 65 pés de margem de profundidade quando começaram a descer. Quando alguém olhou o profundímetro, a popa já passava rapidamente desse ponto. A tripulação tentou resolver os problemas no escuro, pois os disjuntores desarmavam por curtos circuitos ou sobrecarga enquanto a energia era redirecionada. Assim, os homens precisavam lidar com vários disjuntores sem parar. Quando as luzes principais apagaram, viram que várias lâmpadas da luz de emergência foram quebradas pelos ataques com cargas de profundidade. Assim, apenas algumas áreas isoladas do submarino tinham algum tipo de iluminação. Os sistemas de ar começaram a vazar e o sistema hidráulico travou, fazendo outro grupo de marinheiros tentar transferir os controles de direção para o modo manual. A água subia por vazamentos em quase todo o lugar, principalmente pelas válvulas quebradas do tanque de combustível. Vidros e detritos entupiam as bombas de porão, acelerando a queda. Vazamentos na torre de comando faziam a equipe ser constantemente molhada enquanto tentava controlar a situação. Dito isso, a tripulação reagiu rapidamente com o que ainda tinham de operacional. Ao notarem a proa para cima, mandaram os motores avante em velocidade de emergência. Os planos de mergulho dianteiros que ainda funcionavam foram ajustados a 20 graus para cima e os tanques auxiliares esvaziados com ar comprimido. Isso estabilizou um pouco a situação, deixando o submarino com a proa inclinada para cima e o medidor indicando a popa a cerca de 120 metros da superfície. Gradualmente, o Salmon começou a subir. Ele ainda estava com flutuabilidade negativa, mas com a força do sistema de propulsão forçando, era o suficiente para compensar. Os medidores indicaram que o submarino subiu até aproximadamente 90 metros de profundidade. Quando os planos de proa foram abaixados para nivelar o submarino e a velocidade foi reduzida para avante padrão, ficou claro que o submarino continuava com flutuabilidade cada vez mais negativa. Sem o forte impulso ascendente do sistema de propulsão, o submarino voltou a afundar rapidamente. Mandaram esvaziar o tanque de segurança e erguer novamente os planos de proa, e a velocidade de emergência foi acionada mais uma vez. Ao nivelar o submarino e absorver mais água pelos vazamentos, passaram a cair um pouco para frente, além de para baixo. O submarino mergulhou ainda mais fundo, atingindo preocupantes 500 pés, mais de 100 pés, além do que teoricamente deveria suportar, quando já deveria ter implodido,
antes mesmo do peso extra do alagamento. A popa fez a proa ficar alta novamente, permitindo que os motores fornecessem força para cima e para frente. E o submersível subiu lentamente novamente. Ciente de que ainda tinham menos de 10 minutos desde o primeiro ataque com cargas de profundidade e que as escoltas certamente ainda estariam na área, o Salmon foi conduzido até 150 pés antes que uma nova tentativa de nivelar fosse feita. No entanto, isso teve resultados previsíveis semelhantes ao último esforço, só que um pouco piores, já que a entrada contínua de água fazia com que o submersível estivesse ainda mais pesado agora, e logo eles estavam descendo novamente, só que agora ainda mais rápido. As contramedidas foram tentadas novamente, mas agora antes de estabilizarem a descida. O medidor de profundidade da sala de controle marcava 578 pés, cerca de 200 pés abaixo da profundidade teórica de colapso. O casco gemia ao tentar não se deformar de cilíndrico para um retângulo achatado. Esse era o medidor de profundidade da sala de controle, mas quem sabia a que profundidade estava a popa? Enquanto o submarino pairava no oceano, perceberam que só tinham mais alguns minutos, a menos que tomassem uma atitude radical. As baterias agora estavam quase totalmente esgotadas devido ao consumo constante de energia em velocidade de emergência. O submarino estava ficando mais pesado a cada segundo, e a água já estava alcançando o nível das carcaças dos motores de qualquer forma. Alguém observou que, mesmo usando ao máximo o resto da carga das baterias, o medidor ainda indicava aumento gradual na profundidade. Ficou claro que tentar ficar abaixo da superfície não era viável. Salmon não sobreviveria a outro mergulho, então eles decidiram que era melhor arriscar um tiroteio na superfície. Todos os tanques restantes foram soprados e a tripulação se preparou para um combate na superfície enquanto o submarino subia novamente. Naquele momento, os lemes de profundidade de popa travados em mergulho total estavam, curiosamente, ajudando. Em submarinos com lemes de profundidade na proa e popa, para mergulhar rápido, é preciso inclinar para baixo, permitindo que as hélices ajudem, ao contrário do que Salmon fazia para não afundar. Assim, os lemes de profundidade de popa estavam voltados para cima, elevando a popa e permitindo o mergulho da proa. Se você realmente tentasse mergulhar, os lemes de proa também empurrariam a proa para baixo. O que isso significava para Salmon naquele momento era que a popa de Salmon tinha ficado tão pesada que estava arrastando o resto do submarino para baixo junto com ela. Desde que ela tivesse impulso para frente, os lemes de profundidade de popa, na verdade, estavam constantemente tentando fazer a popa subir, dando apenas um pouco de sustentação. O que talvez tivesse mantido a popa alta o bastante para evitar os últimos metros, o que certamente resultaria em uma implosão. Dito isso, a traseira do casco de pressão estava tão deformada que parecia que o Salmon havia batido em uma panela com vários martelos grandes. Como a pressão chegou tão perto de romper o casco que ocorreram marcas permanentes dos dois lados de praticamente todas as cavernas, resultando em um formato bastante ondulado para um casco de pressão que deveria ser bem cilíndrico. Às 20h30, apenas 17 minutos após o primeiro mergulho, o Salmon emergiu à superfície, não como uma rolha, mas mais como um adolescente teimoso, sendo arrastado para fora da cama. Dizer que ela estava flutuando era forçar um pouco o termo. O submarino estava adernando desajeitadamente cerca de 15 graus para estibordo, os convéses estavam praticamente submersos em vez de bem acima da água e havia exatamente uma pequena carga restante em um dos bancos de cilindros de ar. Todo o restante havia sido gasto ou vazado. Todos os compressores de ar foram inundados e deram curto, então reabastecer os cilindros não seria possível tão cedo. Havia um sistema de ar de baixa pressão para complementar o de alta pressão que estava em curto. Embora não reabastecesse todos os cilindros rapidamente, poderia ser usado para corrigir a adernagem. Isso se a bomba de baixa pressão não estivesse cheia de água e o sistema elétrico não tivesse dado curto. Enquanto a tripulação pensava em lutar em um submarino mal se mantendo à tona e adernado, eles também perceberam que, até realmente saírem lá fora e olharem ao redor, não tinham ideia se as escotilhas sequer abririam ou se tinham sido entortadas e deformadas para dentro, se os motores a diesel funcionariam ou se os canhões de convés ainda estavam lá, muito menos em condições de uso. Felizmente para Salmão, ela havia emergido a cerca de 7.000 jardas do navio de escolta japonês mais próximo, no lado oposto à Lua, e, portanto, na área de maior escuridão.
A mancha de óleo do rompimento do tanque de combustível 7 atraía a atenção da escolta, que seguia lançando cargas de profundidade, felizmente já longe da posição real do submarino. Isso deu tempo para iniciar os esforços de controle de avarias. Um dos motores principais foi ligado e 20 minutos depois, outro entrou em funcionamento após a abertura forçada de várias válvulas de escape. Mais 10 minutos e o sistema de ar de baixa pressão foi drenado, seco e iniciado. Isso corrigiu a inclinação e aumentou a flutuabilidade do submarino. Alguns tanques de ar comprimido que não vazaram de imediato iniciaram a repressurização, ou o máximo que o sistema de baixa pressão permitia. Nesse momento, um navio de escolta parece ter notado o Salmon ou algo estranho no escuro e abriu fogo a cerca de 5.000 jardas com seus canhões de convés, mas não fez esforço especial para se aproximar. Salmon decidiu não chamar mais atenção para si, e às 21h15 mais 15 minutos depois, um terceiro motor a diesel foi colocado em funcionamento. Infelizmente, quando tentaram ligar o quarto motor, que na verdade era o motor número 1, descobriram que esse motor estava completamente alagado e um dos seus eixos de transmissão quebrou como resultado. Embora isso limitasse a velocidade máxima a 16 nós, em vez dos habituais 21, era suficiente. O uso criterioso de martelos fez com que os planos de mergulho traseiros presos voltassem a funcionar e a direção hidráulica também foi restaurada, assim como as bombas de porão, depois que alguém encontrou algumas luvas grossas e removeu os detritos que estavam entupindo suas entradas. Como todas as antenas de rádio foram destruídas, instalaram uma antena de emergência. Às 21h30, ela informou por rádio sua condição e localização, enquanto desviava dos tiros de um navio de escolta que voltara a disparar de longe, pois Salmon fazia grandes círculos para manter distância. 6 submarinos americanos próximos começaram a transmitir mensagens de rádio em voz aberta ao Salmon, numa aparente tentativa de desmoralizar os japoneses. Embora os navios japoneses não tenham fugido, os outros 3 navios de escolta certamente continuaram patrulhando e usando o sonar como se estivessem procurando por outros submarinos que pudessem estar se aproximando deles, o que deixou apenas um para continuar assediando o Salmon. À meia-noite, 3 navios de escolta formaram uma linha de patrulha sem realmente ajudar o quarto. O Salmon às vezes trocava tiros com o escolta mais agressivo. Mas, contudo, inclusive as miras das armas quebradas, eles acabaram lançando projéteis no escuro e torcendo pelo melhor. O municiador buscava respingos dos projéteis e informava manualmente os operadores dos canhões. O primeiro escolta, cansado da perseguição, decidiu se aproximar para melhorar a precisão dos tiros. Quando a distância diminuiu para 2.000 jardas, Salmon então virou em direção ao escolta e contra-atacou, disparando com todas as armas disponíveis, incluindo os canhões antiaéreos. Isso parece ter tido grande efeito, pois o navio escolta, seriamente atingido, se afastou sem tentar voltar ao combate ou continuar atirando. Salmão buscou abrigo em uma pancada de chuva, enquanto os outros 3 escoltas avançaram para vingar o compatriota. Uma rajada de tiros dos canhões do Salmão conseguiu persuadi-los a manter distância, tempo suficiente para que ela conseguisse entrar na cobertura da pancada de chuva. Ao sair da área, Salmão seguiu para Saipan e pediu mais ajuda por rádio. Na noite seguinte, Trigger, Silversides e o USS Sterlit chegaram. Este último aproveitou para afundar o petroleiro em seu caminho. O trio de submarinos intactos escoltou Salmão até Saipan, onde ela foi consertada da melhor forma possível, e depois enviada para Pearl Harbor. Em Pearl Harbor, olharam o submarino destruído e decidiram enviá-lo para Hunters Point, em São Francisco. Eles avaliaram os danos e decidiram enviá-lo ao Arsenal Naval, em Portsmouth, New Hampshire, realizando apenas reparos mínimos para que suportasse a viagem pelo Caribe e Atlântico. Foi decidido que ela estava muito danificada para voltar ao serviço de linha de frente e, por isso, seria transformada em um submarino de treinamento e experimental. Ela finalmente chegou em New Hampshire no final de fevereiro de 1945, mas depois de mais de meio ano de trabalho lá, ainda havia muito a ser feito. Com o fim da guerra, vários submarinos operacionais foram liberados para treinamento e testes sem grandes reformas. Foi decidido que não valia a pena continuar os trabalhos no Salmon. Ela trouxe sua tripulação de volta, mas sem mais utilidade na Marinha, foi descomissionada em abril de 1946, 11 dias antes do 10º aniversário do batimento de quilha, e enviada para desmontagem.
Salmon terminou sua carreira oficialmente creditada com o afundamento de 7 navios, totalizando 31.800 toneladas e danificando outros 11, somando 56.400 toneladas. Também recebeu a menção presidencial de unidade pela ação e, claro, levando sua tripulação de volta para casa em segurança após uma verdadeira montanha-russa angustiante. É isso neste vídeo. Obrigado por assistir. Se tiver comentários ou sugestões de navios para analisarmos, avise nos comentários abaixo. Comente no post fixado com suas perguntas para o Dique Seco.